Livro A Infância Admirável da Santíssima Mãe de Deus, São João Eudes. Capítulo 23. Perfeição admirável da Santa Alma de Maria. Tendo a divina bondade dado um corpo tão perfeito à nossa Santa Menina, como vimos no capítulo anterior, não se pode duvidar que lhe tenha dado uma alma excelentíssima. São muitas as razões que nos devem convencer dessa verdade. Primeiramente, porque deve haver uma grande conformidade entre duas coisas tão intimamente unidas, uma à outra, como a alma e o corpo. Por isso, como Deus deu à nossa Divina Mãe o corpo mais belo que jamais existiu, depois do adorável corpo de Jesus, deu também a ela a mais nobre alma, a mais bela e mais perfeita, que jamais houve nem haverá, depois da alma divinizada do mesmo Jesus. Em segundo lugar, porque a alma desta bem-aventurada menina foi feita para ser o mais digno santuário da graça divina e o mais glorioso trono de todas as virtudes cristãs. Em terceiro lugar, já que a alma dessa admirável menina foi criada para ser o mais nobre instrumento do Espírito Santo em todos os exercícios interiores da contemplação do amor divino, da santa caridade, da religião e de todas as demais virtudes. Em quarto lugar, porque a alma dessa admirável menina estava destinada a ser o templo mais augusto, o céu mais elevado e o paraíso mais delicioso da Santíssima Trindade. Em quinto lugar, como essa formosa alma foi criada para ser a da filha primogênita do Pai Eterno, da mãe do Filho de Deus, da esposa do Espírito Santo, da mãe de todos os cristãos e da rainha dos homens e dos anjos, e, portanto, para ser a rainha, o modelo e o exemplo de todas as almas, deve estar adornada com todas as excelências convenientes a tão relevantes qualidades. Em vista disso, Deus lhe deu, primeiramente, a memória mais excelente que já existiu, o entendimento mais esclarecido, sábio e prudente que pode haver, o espírito mais vivo, mais penetrante, mais forte de todos os espíritos, uma vontade que, estando isenta da corrupção do pecado, estava perfeitamente submetida a todas as ordens de Deus. Umas paixões na parte inferior da alma, que não tendo coisa alguma da rebelião ou desordem que o pecado colocou nas paixões dos outros filhos de Adão, estavam inteiramente submissas à razão. Em uma palavra, todas as faculdades da parte superior e inferior dessa alma admirável estavam dotadas de uma retidão, de um vigor e de uma perfeição que não tiveram similar entre todas as puras criaturas. E o que dizer agora do santíssimo uso que essa preciosa menina sempre fez de todas as potências de sua alma, desde o primeiro instante de sua vida? Basta dizer que, como teve o uso da razão desde o primeiro momento da sua concepção, e esteve desde então cheia de graça e de uma graça sublime, tendo sido possuída e animada pelo Espírito Santo, jamais fez uso de alguma de suas faculdades, senão para agradar a Deus, para adorá-lo, amá-lo e glorificá-lo, movida e guiada pelo mesmo Espírito, que era o Espírito de seu Espírito, a alma de sua alma e o coração de seu coração. Escutemos o que ela mesma disse um dia a Santa Brígida. Sabe, minha filha, meu filho me honrou e exaltou acima de todos os anjos e homens juntos, porque não há perfeição alguma em Deus cuja viva expressão não apareça em mim com maravilhoso resplendor. Eu sou a criatura a qual ele deu sua graça em um grau mais eminente que a todas as demais. Uniu-me tão intimamente à sua divindade que quem vê Deus vê a mim nele e o vê em mim. E quem me vê pode ver em mim, como por um belíssimo espelho, a divindade e a humanidade de meu filho. Porque de tal maneira estou encerrada e mergulhada, de corpo e alma na divindade, e Deus me revestiu com suas divinas virtudes de tal maneira que todas as suas excelências estão em mim, como em um compêndio. Ele deu-me um corpo e uma alma que são mais puros que o sol e mais limpos que um espelho. Mas, sobretudo, a pureza com que adornou minha alma é tão grande e resplandecente que, recebendo em mim, como em um claríssimo espelho, a imagem vivente das três pessoas divinas, representa-as tão perfeitamente
como é possível para uma criatura. Graças imortais sejam dadas à Santíssima Trindade, por vos ter dado tal alma, ó divina menina, e por vos ter enriquecido com tantas perfeições. E louvores eternos vos sejam dados pela glória que vos lhe destes e dareis eternamente, com o santíssimo uso que fizestes, desde vossa infância, de todas as potências de vossa santa alma. Oferecei à sua divina majestade toda essa honra que vós lhe destes por este meio, em reparação do abuso que eu pratiquei em minha infância de todas as faculdades de minha alma, e obtende-me a graça de não mais fazer qualquer uso delas, senão para seu amor e para sua glória. Capítulo 24. Luz e ciência da menina Maria. A ciência humana, adquirida pelo esforço da inteligência, pela leitura dos livros ou por qualquer outro meio, se não for acompanhada por uma verdadeira humildade, é algo muito perigoso. Não é então uma luz que ilumina o espírito, mas uma noite que o envolve em trevas. É um veneno que inflama o coração e o faz explodir e morrer uma morte terrível. A ciência por si só incha. É o fel do dragão infernal com que envenenou o primeiro homem e toda a sua descendência quando lhe disse: se comerdes deste fruto que Deus vos proibiu que comesse, sereis sábios como deuses, conhecereis tudo, o bem e o mal. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. É um punhal nas mãos de um louco que se serve dele para esfaquear todos que encontra e para matar a si mesmo. É uma praga que faz notáveis estragos na própria casa de Deus, que é sua igreja, porque é a mãe e a fonte de incontáveis cismas, heresias, apostasias e mil desgraças que traz atrás de si. É o dardo envenenado com o qual o monstro da heresia faz perecer um número infinito de almas miseráveis. É o que condenou Ário, Nestório, Eutiques, Lutero, Calvino e tantos outros heresiarcas semelhantes que fizeram e fazem guerra sangrenta contra a Igreja continuamente, de modo que se pode dizer, com toda segurança, que ela não sofreu perseguição tão cruel da parte dos Néros, Dominicianos, Dioclecianos, Maximianos e outros tiranos, como a que tem sofrido e sofre todos os dias da parte dos sábios soberbos. Até aqui pode-se dizer, com muita verdade, que a ciência humana e natural, destituída de humildade, é a raiz de todo o mal e a causa da perda de inúmeras almas. Não é assim a ciência divina e sobrenatural, que, infundida pelo Espírito Santo, como um de seus dons, é inseparável do dom da piedade. Espírito de ciência e piedade. Essa é a ciência da salvação e a ciência dos santos, a que dissipa as trevas do inferno e ilumina a inteligência do homem com as luzes do céu, a que enche o coração de amor a Deus e ao próximo, de humildade para consigo mesmo e de menosprezo de todas as coisas do mundo. Porque essa luz, revelando-nos a grandeza e a bondade de Deus, leva-nos a honrá-la e amá-la, e fazendo-nos ver no próximo uma imagem, um filho de Deus, impulsiona-nos também a amá-lo, dando-nos o conhecimento do nosso nada e de nossas infinitas misérias, obriga-nos a humilhar-nos, e ensinando-nos a conhecer nossa baixeza e a vaidade de todas as coisas deste mundo, imprime em nosso coração um grande desprezo de tudo que o mundo estima. E assim essa ciência, que é infundida pelo Espírito Santo, não leva consigo o veneno do pecado, mas unção da graça. Não envenena as almas, mas santifica-as. Não incha os corações, mas humilha-os. Não leva à morte os que aguardam dentro de si, mas antes faz com que vivam a vida dos anjos, dos santos e do próprio Deus. Por isso é chamada ciência da salvação, ciência dos santos, ciência de Deus. Nada mais que vaidade são, certamente, os homens em quem não se encontra a ciência de Deus. Essa é a ciência de que esteve cheia a Sacratíssima Virgem em sua santa infância. Uma ciência infusa, uma luz sobrenatural que a iluminou de modo extraordinário desde o momento de sua imaculada concepção, porque além do que já falamos a esse respeito, nos capítulos anteriores,
Muitos teólogos respeitáveis ensinam que ela teve, desde o primeiro instante de sua vida, um conhecimento da Santíssima Trindade mais claro que o dado aos anjos e ao primeiro homem em sua primeira santificação, e que, se João Batista, ainda no seio de sua mãe, reconheceu o Verbo encarnado nas puríssimas entranhas da dele, não se deve duvidar que nossa Santa Menina tenha possuído o conhecimento do mistério da encarnação, quando ainda vivia dentro de sua bendita mãe, Santa Ana. E São Bernardo diz ainda mais, assegurando-nos que Maria foi divina e plenamente instruída em todos os mistérios desde o princípio de sua vida. São Bernardino de Sena nos manifesta que, estando ainda no ventre de sua mãe, Maria teve 7 tipos de conhecimentos, claros e distintos, a saber, de Deus, dos espíritos puros, dos espíritos unidos aos corpos, das coisas materiais, das que se deve fugir, das que se deve abraçar e das regras e meios convenientes para fazer uma e outra coisa. Se essa maravilhosa menina teve conhecimentos tão extraordinários desde os primeiros meses de sua vida, o que se poderá dizer do progresso que fez na ciência de Deus no passar dos anos de sua infância, à medida em que sua luz crescia, dia a dia, por muitos modos e maneiras? Primeiramente porque ela teve o uso da razão desde o primeiro instante de sua vida, e Deus a dotou de uma inteligência sublime, isenta de tudo o que poderia perturbar sua paz e tranquilidade, e sempre muito disposta a receber as luzes do céu, não possuindo nada que fosse capaz de apresentar o menor obstáculo. Em segundo lugar, o exercício da mais elevada contemplação, que lhe era tão familiar e típico, preenchia das mais belas luzes do céu. Em terceiro lugar, as conversas frequentes que tinha com os anjos, especialmente com São Gabriel, davam-lhe grandes conhecimentos das coisas celestiais e eternas. Em quarto lugar, escrevem São Sofrônio e São Gregório de Nissa, tendo ela aprendido, desde seus mais tenros anos, a língua santa, isto é, o idioma hebraico, dedicava-se com frequência, especialmente durante sua estada no templo, à leitura e meditação das divinas Escrituras, das quais o Espírito Santo lhe dava tão clara inteligência que, conforme Santo André de Jerusalém, ela não ignorava os mistérios nela contidos. E Santo Agostinho se dirige a ela desta maneira: lembrai-vos, ó Maria, do que lestes nos profetas, porque não pode ficar oculto a vós o conhecimento dos mistérios contidos nos livros divinos, já que haverias de dar à luz àquele que contém em si a plenitude de todas as luzes proféticas. Em quinto lugar, o espírito de profecia que foi dado até às virgens pagãs, como às sibilas, não podia faltar à rainha das santas virgens. Testemunha disso é seu admirável cântico, o Magnificat, em que cada uma de suas palavras são outros tantos oráculos do espírito profético que a possuía. Por essa razão, São Basílio, São Jerônimo, São Cirilo e Santo Agostinho lhe atribuem o nome e a qualidade de profetisa. Em sexto lugar, não se pode negar a Maria a graça das divinas revelações, bastante comum para muitos fiéis servidores de Deus. Em sétimo lugar, quem poderá compreender as admiráveis luzes que o Espírito Santo, que perfeitamente a possuía e animava, derramaria continuamente em seu espírito e em seu coração? Depois de todas essas coisas, calculai, se vos for possível, seu progresso nos caminhos da ciência e da sabedoria do céu durante todo o decurso de sua infância. E se sua infância foi esclarecida e iluminada, o que se dirá do resto de sua vida? Para abranger muito em poucas palavras, basta dizer que ela é a mãe do Sol eterno, é uma estrela que produziu um Sol, é um segundo Sol, escolhida como Sol, que ilumina os homens e os anjos, é a mulher admirável do Apocalipse, que tem a lua debaixo de seus pés, porta uma coroa de 12 estrelas e está revestida do Sol, isto é, que está elevada acima de todas as luzes e as ciências deste mundo,
Está coroada com todas as claridades dos anjos e dos santos, mas com tal superioridade que diante dela todas são dissipadas, como as estrelas desaparecem diante do sol. Está rodeada e revestida do próprio sol da divindade. Concebeu e deu à luz àquele que é a luz do mundo. Fez nascer em seu coração desde o primeiro instante de sua vida e levou sempre consigo, durante sua infância e enquanto viveu, e levará eternamente aquele que contém em si todos os tesouros da ciência e da sabedoria de Deus, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Portanto, não é de se estranhar que essa incomparável Virgem seja chamada por São João Damasceno a fonte eterna da verdadeira luz. Por São Gregório Magno, a mestra de todos os doutores, e pelo mesmo São João Damasceno, um tesouro de sabedoria. Não há o que estranhar se São Bernardo nos assegura que ela penetrou até o mais profundo dos abismos da divina sabedoria e que parece estar submergida na luz inacessível da divindade. Ó Divina Mãe, não é sem razão que Deus vos deu esse glorioso nome de Maria, que significa iluminada e iluminadora. Ele se chama o Pai das Luzes e Senhor das Ciências, e deseja associar-vos a essas suas divinas qualidades. Deseja que sejas a Mãe das Luzes Celestiais e a Mestra das Ciências Sagradas. Por tudo isso, seja Ele eternamente bendito, louvado e glorificado. Dignai-vos, ó Mãe, fazer-nos participantes de vossas sagradas luzes e de vossa divina ciência. Guardai-nos da ciência perniciosa que enche o coração e envenena a alma, dessa condenável ciência que é filha do orgulho, irmã da presunção, ama da curiosidade, alma da arrogância, mãe da impiedade e da apostasia, causa da rebelião contra Deus e contra a sua Igreja. Fazei-nos sábios com a ciência da salvação, a ciência dos santos, com essa bela e invejável ciência, que é filha da caridade, mãe da humildade, irmã da submissão, companheira inseparável da piedade, espírito de ciência e de piedade, o coração da santidade e a ama de todas as virtudes. Conforme um de vossos mais queridos filhos, São Bernardo, há 5 tipos de pessoas que desejam saber. Há os que desejam saber somente por saber, o que é uma perigosa curiosidade. Há quem deseja saber para ostentar sua ciência, e é uma vaidade reprovável. Há quem deseja saber para vender sua ciência, o que contém uma vergonhosa ganância. Mas há também quem deseja saber para ser capaz de instruir e edificar seu próximo, o que é caridade. E, por fim, quem deseja saber para instruir e edificar a si mesmo, e isso é prudência. Não permitais, ó Sagrada Virgem, que sejamos do número dos 3 primeiros, que tal mau uso fazem de sua ciência. Fazei que a imitação dos últimos não façamos uso algum de nosso conhecimento, a não ser para dar a nossos irmãos proveitosas instruções para nos tornarmos mais agradáveis à sua divina majestade. Fazei-nos, sobretudo, sábios pelo conhecimento de nós mesmos, de nosso nada, de nossos defeitos, de nossas fraquezas, de nossas infinitas misérias, a fim de que esse conhecimento nos leve à verdadeira humildade, já que é muito certo o que diz o mesmo São Bernardo: entre os muitos exercícios dos homens, nenhum é melhor que o de conhecer a si mesmo.